Olá, bem-vindo a mais um minuto de reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto para quem gosta de ler a Bíblia e entender valores no mundo espiritual. Então se prepare porque o ensino hoje vai exigir um pouco de conhecimento bíblico e de reflexão. Você vai ter que refletir bastante, tá bom? Vamos pensar aqui um pouco. O mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. Não sei se você já percebeu isso. Mas nada acontece no mundo físico sem antes ter sido estabelecido no mundo espiritual. Portanto, entenda isso. Nada nesse mundo é coincidência. Não existe acaso. O mundo trabalha como um relógio. Então eu vou passar um pouco de conhecimento para você. Alguns vão achar impossível, outros vão tentar refletir, mas aqui vai. Quando Saul morreu, é colocado na Sagrada Escritura uma narrativa curiosa. Primeiro, no final do livro de Samuel, o amalequita afirma que encontrou Saul morto. Depois ele conta para Davi que Saul estava vivo e que pediu para si a morte. E o amalequita matou. Amém? Você pode verificar isso na escritura. Saul, encostado, ferido, o amalequita chega perto dele e diz assim: quem és tu? Eu sou amalequita, inimigos do povo de Israel. Ele disse assim: eu estou ferido e a minha vertigem está toda em mim. E eu não quero que esses incircuncisos, ele estava numa batalha e tinha inimigos, se apoderem de mim. Arremeta-se contra mim, ou seja, mata-me. Né? Arremeta-se contra mim e mata-me. E o amalequita fez isso. E foi correndo contar para Davi que estava no acampamento vizinho, ansioso por saber notícias de Saul. Ora, o amalequita, sabendo que Saul era inimigo de Davi, foi contar para Davi que tinha matado Saul, esperando alguma recompensa. Quando ele contou que Saul morreu, e realmente Saul queria matar Davi, você conhece a história? Ele chorou muito, Davi chorou muito, e depois virou para o amalequita e falou assim: conta de novo para mim o que aconteceu. E ele disse que tinha matado Saul, e esperando alguma recompensa. E Davi vira para ele e fala assim: você não teve medo de estender a mão contra o ungido do Senhor? Aí ele mandou um dos seus soldados: mata esse homem, porque ele estendeu a mão contra o ungido do Senhor, não merece viver. Aí você acha confuso essa história, não acha? Poxa, se Saul queria matar Davi, Davi é um cara inocente, de repente alguém mata Saul para Davi, por que Davi achou ruim? É porque existem leis no mundo espiritual que você precisa entender. Amém? Dá uma olhadinha lá em 2 Samuel, você vai ver também que tem um período que Davi se esconde na caverna de Adulão e Saul entra ali e Davi tem a oportunidade de matá-lo e um dos seus soldados, um dos principais, diz assim: me deixa matar ele, eu não erro. Ele disse assim: eu não vou estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Sabe o que Davi queria dizer, queria passar? Existe uma lei chamada lei do precedente. Por exemplo, observe no Brasil. Você notou que depois que houve o impeachment de Collor, tudo no Brasil é impeachment? Porque quando tiramos um presidente, nós abrimos um precedente. Agora todo mundo quer impeachment. Impeachment do Collor, impeachment da Dilma, impeachment do Bolsonaro. E se vier um outro, vai ter impeachment também. Tem impeachment de prefeito, impeachment do Wilson Witzel. Eu não estou nem analisando aqui, não estou fazendo juízo de valor se é justo ou se é errado. Mas eu posso garantir para você uma coisa: houve interesse em todos os casos, porque sempre há interesse. Amém? Não é de se praticar justiça, não é de se praticar justiça, mas sim interesses de poder. Interesses de poder. Aí talvez você diga: mas você está misturando religião com política. Não estou, não. Você vai chegar no ponto, você vai entender o ponto que eu quero chegar. Então, precedentes. Na verdade, no mundo espiritual, nós achamos que nós temos esse pensamento conosco, não é Bíblia, que o pior pecado é o adultério. Você pode notar numa igreja, se uma pessoa adultera, ninguém perdoa. Fulano adulterou, não pode, etc e tal, fogo nele, não é assim? Só que os antigos não acreditavam assim. Se você ler a Divina Comédia Humana, Dante Alighieri, ele fala que acho que o quinto lugar no inferno, o lugar mais profundo, se não me engano, está reservado àqueles traidores, os traidores. Porque o povo antigo não julgava o adultério o pior pecado.
O adultério muitas vezes era pago, alguns com apedrejamento, outros até com casamento e outros até pagando em dinheiro. Quando alguém deflorava, não seria adultério, mas deflorava uma moça, ele era obrigado a casar com ela e a pagar em dinheiro. Era um costume do povo antigo. Mas o pior pecado era a traição. O pior pecado era a traição. Lembra que Judas traiu Jesus? O pior pecado do mundo antigo era a traição. Não era o roubo, nem assassinato. Tudo tinha justificativa, mas a traição não. A traição não tinha justificativa. Então, você observa que Davi toma esse cuidado. Eu não vou fundar o meu terreno em sangue inocente. Eu não vou fundar o meu reino, desculpe. Não vou fundar o meu reino na traição, na infidelidade, na insurreição. Por quê? Porque isso abre uma janela espiritual e o diabo vai explorar essa janela espiritual toda a existência desse reino. Você prestou bem atenção no que eu acabei de dizer? Quando nós violamos uma lei espiritual, abre-se uma janela espiritual e o diabo, que é muito esperto, vai explorar essa janela durante toda a existência daquele reino, daquele negócio, daquele casamento. Sim, daquele casamento. Amém? De tudo que você fizer. Não adianta você falar, isso não é verdade, isso é bobagem. Irmão, são leis espirituais. Você precisa entender que o mundo espiritual rege o mundo físico. Portanto, cuidado com os seus pecados. Não deixe pecado sem confessar. Amém? Esse vídeo é meio longo, mas vá com calma aí. Vamos tentar ver. Se estourar os 10 minutos, eu reinicio o celular e você vai assistir em 2 partes. Tá bom. Então vamos agora analisar a proclamação da República do Brasil. Nós estamos aí com um presidente que, não sei que se você é de esquerda, de direita, não é esse o caso, mas está tentando consertar o Brasil. Está tentando fazer o que é certo. Errando às vezes? Sim, todo mundo que faz, erra. Só erra quem faz. Quem não faz nada, não erra nada. Quem tenta fazer muito, pode acontecer de errar muito. Só que você tem notado a luta. Este domingo nós vamos ter aí passeata a favor do voto impresso. O próprio Tribunal Regional Eleitoral é contra a transparência do voto. Olha que absurdo, porque a passeata que está havendo não é a favor de Bolsonaro e nem a favor de Lula. Ele é a favor de uma transparência na eleição. Ora, se as duas partes são a favor de uma transparência, ninguém há de se opor à transparência. Ninguém há de se opor àquilo que é justo, o fair play. No entanto, você vê que o próprio TSE, que deveria velar por esta causa, é contra ela. E milita contra ela, isso é que é o pior. O que é proibido pela Constituição, e você sabe que é. Mas por que essas coisas nos sobrevêm? Por que Deus nos deu uma chance, um presidente que quase morreu esfaqueado, e agora não completa a bênção de libertar o Brasil da corrupção? Não completa a bênção. Você pode não gostar de Bolsonaro. Bolsonaro, mais um mandato, ele sai, ele vai embora. Não se preocupe, não. O que nós queremos é o fim da corrupção. Não importa qual é o presidente. O fim da corrupção que nós queremos. Mas por que o Brasil está tendo tanta dificuldade em vencer esse obstáculo? De onde nasceu a corrupção no Brasil? Eu vou te contar uma história que talvez você não saiba. Você sabe que a proclamação da República foi uma traição? Sim, sim. A proclamação da República foi uma traição. Marechal Deodoro, influenciado por jornalista e por um comandante, acabou traindo Dom Pedro II. Amém? Dá uma olhadinha na história, você vai ver. A proclamação da República, na verdade, foi um golpe. Dom Pedro II amava o Brasil. Ele era querido pelo povo. Dom Pedro II não era odiado pelo povo, não. Dom Pedro II andava pelas ruas sem proteção. As pessoas o saudavam. Ele entrava até nas casas dos humildes. E você sabia que Dom Pedro II pediu um punhado de terras brasileiras para que fossem colocadas no seu caixão? Você sabia disso? De tanto que ele era apaixonado pelo Brasil? Onde eu quero chegar com esse vídeo? Nós temos uma dívida com a família real.
Não estou inventando, não. É princípio espiritual. Nós temos uma dívida com a família real. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, tá? Deixou seu filho como regente num acordo com a elite brasileira, que o seu filho seria rei no seu lugar. E a elite brasileira, por interesse, traiu esse pacto. Observe, você que gosta de história do Brasil, que desde que foi proclamada a República, o Brasil mergulhou numa corrupção terrível. A República do Café com Leite, a chamada República Velha, só corrupção, corrupção no voto, corrupção em tudo. Estude história, meu querido. Pegue um livro de segundo grau, estude história. O Brasil mergulhou num mar de lama de corrupção e até hoje não saiu mais. Essa corrupção é causada por espírito de corrupção. São entidades poderosíssimas que aproveitam a janela da traição que o Brasil abriu quando traiu a família real. Portanto, eu estou dizendo, como profeta, o Brasil precisa reparar esse dano. O Brasil precisa reparar esse dano. Você não precisa acreditar. Eu tive essa revelação debaixo de oração. Eu oro pelo Brasil, eu choro pelo Brasil. E o Espírito Santo me falou. Quando ele falou, eu fiquei desarmado. Eu pensei, meu Deus, como que eu posso fazer isso? Eu resolvi gravar esse vídeo. Uns vão duvidar, outros vão acreditar, eu não me importo. O que me importa é não ficar devendo em nada ao meu Deus. Como que nós vamos pedir perdão para a família real? Eu não sei. Ainda não sei. Mas Deus vai mostrar ao Brasil. Portanto, você que ora pelo Brasil, que intercede pelo Brasil, pense nisso e coloque isso nas suas orações, tá bom? Fique bem, fique com Deus.